Santo venha trabalhar em nossos corações, Senhor. Nós chamamos a Tua existência neste lugar, Pai. Trazemos, Senhor, aquilo que foi ministrado no culto de domingo, Deus, para que a Tua presença venha se estabelecer em nosso meio. Nós oramos, Deus, para que todo mal venha cair por terra em nome de Jesus. Que o intento do inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas nesta noite. Pai, nós declaramos o Teu fluir neste lugar. Nós declaramos a Tua presença neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Venha falar aos nossos corações. Venha ministrar, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Receba, Senhor, o perfeito louvor. Receba, Senhor, aquilo que nós estaremos aqui entregando a Ti, Senhor. Este culto não é para homens. Este culto não é para a pessoa que está do nosso lado. Este culto é para o Senhor. E nós estamos aqui para Te louvar e para Te bendizer, para Te adorar e para dizer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor merece o louvor, honra e glória dos nossos corações. Receba, Senhor, como incenso suave a nossa adoração. Que caia por terra todo mal. Que o inimigo não tenha poder para agir na nossa mente. Destrava, Senhor, tudo aquilo que estiver impedindo. Que a Tua voz venha soar no nosso coração. E que em nome de Jesus, Pai, nós saibamos, Deus, que no final deste culto que o Senhor falou conosco. Senhor, e que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. Em nome de Jesus. Pai, nós Te adoramos. E que nós estejamos aos pés da cruz. Porque é o perfeito, é o lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. Que o nosso coração venha se abrir, Senhor, para que a Tua palavra venha fazer efeito dentro de nós. Faz morada, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, Pai. E que em nome de Jesus o Teu fluir venha, Senhor, através dos louvores, através da palavra que será ministrada, Senhor, em nome de Jesus. Receba, Senhor, todo louvor, honra e glória. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. Aleluia. Aplauda mais forte. Deus te deu o dom da vida. E é por isso que hoje nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dEle, amém? Aleluia. Quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas na glória desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Aleluia. Foi naquela cruz. Foi por através daquele sangue. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Vamos declarar mais uma vez? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em Sua luz. Obrigada, Senhor. Você pode agradecer aí do seu lugar. Hoje você é livre para louvar e engrandecer ao nome dEle. Aleluia. Aleluia. Neste momento vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos. Diga com as suas próprias palavras, expresse o seu amor ao Pai nesta noite. Porque Ele abriu mão da sua glória. Ele desceu dos céus
se fez em forma de homem. Ele sofreu aqui na terra. Ele passou todas as dores. Ele derramou o seu sangue por você. Aleluia. Abriu mão da sua glória. Caminhou em meio à multidão. Seu nome é como? Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aleluia. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas para a sua glória, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Abriu mão da sua glória. Aleluia! Caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Oh, Pai. Seu nome é maravilhoso. Fez das trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Ele chama o fraco de forte. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Oh, Ele é poderoso. Ele é poderoso. Você pode adorá-lo. Você pode exaltá-lo. Oh, Senhor, só Tu és santo.
Só Tu és santo. Diga palavras de amor a Ele. Diga: Tu és santo, Senhor. Tu és adorado. Oh, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, não para pedir, Senhor, mas para agradecer. Não para pedir, mas para render louvores a Ti, para reconhecer que Tu és o nosso Deus. Reconheça Ele como seu Deus nesta noite. Levante as tuas mãos, erga a sua voz e declare: está preparado aqui a casa e meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Uso os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Sua voz a Ele cante. Oh, oh, oh. La, 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 Jesus, só Tu és santo. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Oh, não há outro como o nosso Deus. Não há outro como nosso Deus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Declare e peça a Ele. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Peça mais uma vez. Da minha
sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, é só aqui na tua presença, Pai. Me sinto muito bem e não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Então deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Peça mais fogo. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Oh, deixa queimar, Senhor, o teu fogo. Deixa queimar o teu fogo em nossos corações. Erga sua voz aí nessa noite. Erga sua voz, erga as tuas mãos. Você não está cantando para homens, você está cantando para Ele. Ele se faz presente nessa noite. Ele quer ouvir a voz dos teus filhos. Então erga a sua voz. Diga: Paizinho, eis-me aqui. Eu vim para declarar que Tu és lindo, que Tu és santo. Declare: só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Ele está aqui, vivo, ressurreto. A morte não o deteve. Jesus vive. Jesus reina. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós sabemos disso. Porque temos esta revelação no nosso espírito. Porque vivemos para Ele. Porque somos dele. Aleluia. O Evangelho nos alcançou. Entregamos a nossa vida para Deus, reconhecendo Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Que as tuas palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, dê um sorriso, dê um aperto de mão, dê um abraço e diga: que bom ter você aqui nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos, a graça e a paz. Gostaria de passar alguns recados para os irmãos, que está nos vídeos. Está fácil aí? Não? Ou sim? Ok, vamos lá. Volume. Hoje temos cerca de 5.000 seguidores no Facebook. Precisamos aumentar este número. Envie o link para seus amigos do WhatsApp e peça para que eles sigam o perfil da Igreja da Fé Cristã.
Jezabel que fecha as igrejas. Pastor Arão Xavier ministrou um poderoso seminário financeiro que pode mudar sua realidade de vida. Pastor Hernani Santos tem os vídeos mais assistidos do nosso canal. Ministrou vários temas que vão impactar sua vida. Temos também o pastor Alberto Rogério, responsável por este ministério em Bragança Paulista, e destacamos os vídeos mais assistidos: prisões mentais, tentação e suas consequências, e Deus quer curar sua dor. Outros temas com nossos pastores aspirantes e colaboradores do altar. Conheça e divulgue nosso site. Apresentamos a você a visão da igreja, sua declaração de fé e propósito, ministérios e departamentos, nossa agenda, onde você pode fazer pedidos de oração, álbum de fotos, e uma aba especial para você atualizar seu cadastro como membro. Durante a semana, a nossa igreja se reúne nas casas e chamamos estes pequenos grupos da fé de células, uma alusão ao corpo humano formado por células, que são vivas e se reproduzem poderosamente. Nos pequenos grupos, você é chamado pelo nome, faz novas amizades, é cuidado e desenvolve seu chamado servindo outros irmãos. Ofereça sua casa para ser uma célula ou faça o treinamento de líderes. Ore para que este trabalho cresça dia a dia. Faça você também parte de uma célula. Igreja da Fé Cristã, salvando vidas de casa em casa. Gostaria de fazer um convite a você que está em casa para que você possa compartilhar o culto desta noite. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube e hoje nós somos mais de 13 mil inscritos no canal e temos mais de 1 milhão de visualizações. Eu gostaria que você fosse um evangelista e missionário neste tempo profético e nos ajudasse a levar a palavra de Deus mais longe. Você que está em casa e não pôde vir, ficou impossibilitado por qualquer razão ou motivo, você que está trabalhando, você que está em deslocamento, viajando, passeando, vamos compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Compartilhe no seu WhatsApp o link do culto, pelo menos com 5 pessoas, tá bem? Deus abençoe. Estou feliz de ver o Júlio aqui, Deus abençoe, Júlio. Feliz de ver a Dirce, querida, a Renata, amada. Aleluia. Você também, Lô. Você também. Aleluia. E o atleta? Cada dia melhor? Marcando gol? Amém. Que posição você joga? Meia, legal. Muito bom. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Isa, melhorou? Amém. Glória a Deus. Eu vi uma pessoa aqui muito querida, que a gente conhece. Como é que é teu nome para a igreja saber? É a Edna. A Edna, durante muito tempo, ela teve uma loja conhecidíssima em Bragança, não foi? Era aquela de perfume? Pois é. Eu fui assim, cliente. O meu azarro comprava lá. Deus abençoe.
querida Rose, Toninho, Maurício, Nair, Nice, Fernanda. Glória a Deus. Quem está do teu lado aí, Pedroso? Como? Legal, Deus abençoe. Charlão, tudo bem? Amém. Jesus é Jesus porque ele faz o papel de Jesus na peça. Doutor? Então tá bom, legal. Eu quero agradecer a Rosângela, a tia Nenê, a equipe que esteve aqui ontem, fazendo um mutirão na limpeza. Muito obrigado a todos vocês por esse carinho, viu? Glória a Deus. Que o Senhor possa abençoar. Maria, a melhor vizinha que alguém pode ter, não é? Leva lá o nosso beijo para o Toninho. Pastora Márcia, querida. Muito calor, né, pastora? Amém. Vocês aí também? Então tá bom. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu, pessoalmente, gosto muito de falar sobre este assunto. Mais do que falar sobre o assunto Espírito Santo, é falar sobre o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo, na verdade, é Deus, é uma pessoa. E hoje, na teologia revelada, estamos compreendendo que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai e o Filho. E não existe esta nomenclatura de terceira pessoa da Trindade. Então hoje nós compreendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma só pessoa. É claro que são três com a mesma essência, então falamos que são ou que é um. Amém? Muito bem, parece um tanto quanto difícil de entender, mas Deus é o Pai, Jesus a palavra, o Espírito Santo é o executivo da divindade. O Espírito Santo é aquele que faz tudo em todos, desde que a pessoa permita, desde que a pessoa deseje, desde que a pessoa queira. Muitos caminham durante um tempo dentro de uma igreja e não permanecem. Por quê? Porque não tiveram uma experiência real com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos pregar sobre o assunto. Nós precisamos instigar a igreja a compreender que não existe vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que dá forças, vivifica, fortalece. O Espírito Santo é aquele que nos capacita, habilita, qualifica. O Espírito Santo é aquele que nos consola, é aquele que se move na nossa vida para que possamos cumprir um propósito nesta vida presente, nesta vida terrena, neste tempo profético. Por isso, você não pode viver sem o Espírito Santo de Deus. É importante dizer que quando você se converte sinceramente, você passa por um processo maravilhoso de recriação do teu espírito, e isso é imediato. O Espírito Santo, ele só pode morar naquele que nasceu de novo. Guarda isso. O Espírito Santo só pode viver, morar, habitar, residir no coração daquele que nasceu de novo. Então, muitos podem estar dentro de uma igreja tendo uma experiência meramente religiosa, mas nós precisamos orar a Deus e dizer para Ele: eu quero, Senhor, ter uma experiência que transcende a religiosidade. Eu não quero
ser apenas mais um dentro de uma igreja. Eu não quero caminhar durante um tempo e depois parar, retroceder ou desistir. O Espírito Santo é aquele que nos renova. O Espírito Santo é aquele que faz novo todas as coisas. Então nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar de novo. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo, principalmente neste tempo que estamos vivendo. O tempo que se aproxima. O Senhor está à porta. Breve teremos o seu regresso. Ele virá buscar a sua igreja. Nós seremos arrebatados. A igreja precisa se preparar. E não há outra forma de se preparar a não ser pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o professor, é o ensinador, é o mestre. O Espírito Santo é aquele que vai falar no teu coração, e esta palavra vai ser interpretada na tua mente. Deus não fala na mente, raciocínio, intelecto, razão, alma. Deus, ele fala no teu coração. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. Nós precisamos compreender que existe o reino mineral. Nós não somos do reino mineral. Existe o reino vegetal, nós não somos do reino vegetal. Existe o reino animal, nós aprendemos na escola que nós viemos e temos uma descendência, segundo Darwin, dos macacos. Só que nós não somos e não pertencemos a esta cadeia, ao reino animal. Nós somos criacionistas, não evolucionistas. Nós acreditamos que somos a imagem e semelhança de Deus. Então, amados, nós pertencemos ao reino espiritual. Deus é espírito. Então nós precisamos compreender que nós também somos espírito. E para termos acesso direto com Deus, a necessidade de entendermos a nossa natureza, que não é meramente humana. Tanto é que nós somos eternos. Ou vamos viver para sempre com Deus no céu, ou a condenação eterna. É muito importante você compreender isso. Então, guarda no teu coração estes pontos que falamos até agora. A importância do Espírito Santo na tua vida. E a igreja precisa desesperadamente do Espírito Santo. O que temos visto é uma igreja que se movimenta. É uma igreja que cresce como movimento. É uma igreja que muitas vezes se move por conta de festas, eventos, programações, atividades. Não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que nós não podemos priorizar aquilo que vai nos trazer alegria na alma. Aquilo que de certa forma vai nos trazer empolgação. E nos esquecemos desta obra que é espiritual. E o Espírito Santo em nós vai fazer com que esta obra permaneça. Que esta obra avance. Que esta obra alcance os perdidos, os sem igreja. Então nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. A igreja do nosso tempo não sabe o quilate, o valor, a importância, a preciosidade do Espírito Santo. Tanto é que quando se fala do Espírito Santo, não passa de um momento ritualístico, dentro de uma igreja, de uma denominação, ou até mesmo de um ministério.
E nós precisamos compreender que o Espírito Santo é uma pessoa e precisamos nos relacionar com Ele como uma pessoa. Então guarde isso. O Espírito Santo é caracterizado como uma pessoa porque Ele vê, Ele ouve, Ele fala, Ele sente. O Espírito Santo, Ele quer agir neste tempo profético, mas Ele só pode acender aqueles que reconhecem que estão apagados, aqueles que reconhecem que estão sem azeite, aqueles que reconhecem que precisam de Deus. E quando nós somos marcados pelo Espírito Santo, quando nós somos tocados por Ele, nós vamos viver uma vida diferente daquela vida que vivíamos de forma carnal, humana e natural, onde tantas coisas nos afligia, nos perturbava, nos chateava, nos aborrecia. Mas agora, com o Espírito Santo de Deus, nós vivemos uma vida de restauração na nossa alma, e vivemos uma vida de disciplina, porque o nosso corpo, ele precisa viver as regras do reino de Deus. A nossa carne não pode fazer o que ela quer. Nós não podemos ser vencidos pelas concupiscências da alma, ou seja, os desejos incontroláveis da carne. As concupiscências da carne, os desejos incontroláveis da carne. Então é possível ser um crente melhor. Talvez você esteja na reserva. Talvez você esteja sem unção. Talvez você não tenha vivido há muito tempo a presença doce do Espírito Santo. E como isso faz a diferença na nossa vida. Eu me lembro que quando me converti, eu não ouvia falar com tanta frequência sobre o Espírito Santo de Deus. Eu participei de uma igreja onde nós não éramos encorajados a orar em línguas, porque o pastor dizia que a pessoa podia ser enganada por um espírito, e que aquela língua podia não ser do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que se o pai carnal que pede, que dá boas dádivas ao seu filho, que faz o bem ao seu filho, ele faz um comparativo. Se o pai humano, o pai carnal, quer o bem do seu filho, faz o melhor para ele, quanto mais o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. A palavra diz que aquele que pede pão receberá pão, não pedirá pão e receberá outra coisa. A palavra fala que aquele que pede pão recebe pão, não recebe pedra. Pede ovo, não recebe pedra. Não recebe serpente. Ou seja, quando nós somos específicos no nosso pedido, nós seremos atendidos de maneira específica. Então entenda. Depois eu fui discipulado. Olha a importância do discipulado. É um acompanhamento, onde alguém com mais maturidade que você, mais conhecimento que você, começa a te assistir. E eu então tive uma pessoa que foi muito importante do meu lado. Eu me senti como Paulo aos pés de Gamaliel. Deus colocou um homem de Deus do meu lado e ele me apadrinhou, ele me adotou, e caminhei com ele durante um tempo, e Deus o levou para dentro da minha casa. Ele chegou a morar na minha casa. Eu era
um jovem, eu tinha lá cerca de 20, 21 anos de idade. Eu percebi que ele sempre andava com um livro debaixo do braço. Sempre ele estava lendo. Sempre ele estava rabiscando, sublinhando, escrevendo alguma coisa. E aquilo chamou minha atenção, porque eu não era uma pessoa dada à leitura, eu não gostava de ler, eu não tinha o hábito, eu não tinha desenvolvido o hábito da leitura. E ele compartilhava comigo aquilo que ele estava lendo nos livros, e aquilo começou a entrar dentro de mim. O Espírito Santo começou a falar ao meu coração, e eu dizia para ele: me indica um livro para eu ler. Depois que você ler este livro, passa para mim. Um dia, ele me vendeu a maior parte dos livros que ele tinha na estante. Foi o dia da minha realização pessoal. Foi aí que eu comecei minha biblioteca. Foi aí que eu me apaixonei pelos livros. Em primeiro lugar, nós nos apaixonamos pela Bíblia. E também devemos nos apaixonar pela história de vida de homens de testemunho que registraram nas páginas dos livros a sua experiência com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. A minha vida então criou um novo sentido, porque agora eu estava saindo das trevas para a luz. Eu estava saindo da ignorância para a revelação. E perceba que isso é muito importante na vida do crente. O crente de hoje, ele não lê. Ele não quer aprender a ler. Ele não quer desenvolver o hábito da leitura. Ele quer uma caixinha de promessa. Xandai, 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 pega lá uma promessa, e aquela promessa vai definir o seu dia. Vai dirigir o seu dia. Mas Deus quer que você coloque a cara na palavra. Deus quer que você leia. Deus quer que você estude. Deus quer que você pesquise. Deus quer que você mergulhe nas águas do Espírito, no oceano do Espírito. Você não pode ser aquela pessoa que diz: eu não gosto de ler. É a mesma coisa de falar assim: eu não dou importância para aquilo que Deus falou e deixou registrado na Bíblia. Deus levou Jesus de volta para o céu, mas a sua palavra Ele deixou na terra para nós, como presente e carta de amor. E um dia Ele vai cobrar de você, porque você não teve o interesse de ler, de abri-la e de conhecer este Deus de forma pessoal, particular, íntima. Me lembro de um pai. O filho disse: pai, eu quero um carro. E o pai disse: depois da sua formatura, eu te dou de presente um carro. E o filho ficou empolgado. Ele se dedicou, foi um bom aluno, aplicado, e passou com notas louváveis. Aí, na sua formatura, o pai lhe deu de presente uma Bíblia. Falou: meu filho, aqui está o meu presente a você pela sua formatura. O jovem ficou entristecido, o jovem se fechou, o jovem cerrou o seu sorriso, porque o pai lhe prometera uma coisa, e na sua formatura fizera outra coisa. E este jovem guardou aquela mágoa dentro do coração dele durante muito tempo, até um dia que o pai faleceu. E ele, procurando consolo, pegou aquela Bíblia que estava lá jogada em qualquer lugar, empoeirada, e ele abriu. Quando ele abriu aquela Bíblia, ele abriu no lugar que estava o envelope.
Ou seja, durante toda a sua vida, ele nunca abriu aquela Bíblia, ele nunca folheou aquela Bíblia. E quando ele abriu aquele envelope, tinha lá uma carta do pai dele dizendo: meu filho, você é meu orgulho de vida. Eu te amo. E estou te presenteando com o carro que você tanto sonhou. E deixou lá um cheque no valor do carro que ele tinha vontade de ter. Sabe, essa ilustração mostra que muitas vezes nós estamos também à espera de alguma coisa. Você pede para Deus e acha que Deus não quer te dar. Mas acontece que você não abre a Bíblia. Você não folheia a Bíblia. Você não busca dentro deste livro a revelação de Deus para você. Se este rapaz tivesse aberto a sua Bíblia, folheado a sua Bíblia, ele tinha encontrado o envelope e poderia ter sido grato em vida ao seu pai. E o seu pai nunca falou nada, porque o seu pai a vida inteira o evangelizava, levava ele para a igreja, dava testemunho e ensinou a ele o caminho. Acontece que chega uma hora que o adolescente, o jovem ou até mesmo adulto só vai continuar a busca, só vai continuar temendo a Deus se for desejo do seu coração. Caso contrário, ele abandona. Ele é influenciado por aqueles que são personalidade dominante, por aqueles que são populares, por aqueles que são, entre aspas, os seus amigos, pseudo-amigos. Então é muito importante você compreender a importância da palavra de Deus na tua vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você não tem como ser cheio e continuar cheio sem o Espírito Santo de Deus. Ou melhor, sem a palavra de Deus, sem você incorporar a Bíblia na sua vida. Você deve ler a Bíblia todos os dias. Você deve ter disciplina nos seus horários, para incluí-la no seu tempo. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você busca o reino, você busca o dono do reino. E onde está Deus? Deus está na sua palavra. Nós precisamos da palavra, porque a palavra vai nos revelar o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A palavra vai despertar em você um sentimento que de você mesmo não nasce, não vem. Você precisa se expor ao Espírito Santo. É como alguém que quer ser bronzeado, não tem como se bronzear se não se expor ao sol. Quanto mais se expõe ao sol, mais bronzeado fica. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais forte, mais fiel, mais gracioso, melhor, abençoado, fiel, justo, fervoroso, você fica. É muito importante você compreender a importância da Bíblia na sua vida. Desenvolva a sua relação com o Espírito Santo de Deus. Então a pergunta que eu te faço, como crente em Jesus, nascido de novo, como nova criatura, eu sempre digo, vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. É fácil saber quem não está cheio do Espírito Santo. Ele vive preocupado, ansioso, perturbado, solícito. Ele vive sem direção, sem rumo. Ele está perdido.
ele não tem estabilidade, controle, equilíbrio, domínio próprio como fruto do Espírito. É fácil saber quem não está cheio do Espírito Santo de Deus, pela sua conversa, pelos seus atos, pelo seu comportamento, pela sua vida. A pessoa pode ser frequentadora de igreja, ele pode fazer parte do rol de membros, ele pode fazer parte da igreja institucional, pessoa física, CNPJ, mas ele precisa compreender que, antes de tudo, a igreja é uma instituição divina. A igreja tem uma importância muito grande na nossa vida. E sem o Espírito Santo, você vai subestimar a igreja. Você não vai entender o papel dela para te abençoar, para te levar a crescer e desenvolver a tua fé em Deus. Então você precisa trabalhar a sua relação com o Espírito Santo. Desenvolva sua intimidade com o Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Um dos livros que eu li foi do Paul Young Cho. Ele, um jovem que se converteu na Coreia. Ele estava para morrer, Coreia do Sul. Ele estava muito doente num leito de hospital. E ele estava condenado pelos médicos. O estado de saúde dele exigia muito cuidado. E uma mulher pregou para ele. E ele recebeu Jesus no seu coração como seu único Senhor e suficiente Salvador. Não dá para você negociar. Eu disse o único Senhor e suficiente Salvador. Não dá para você ter mais de um Deus. Não dá para você ficar preso em crendices e superstições, achando que isso vai te trazer alguma benesse espiritual. Paul Young Cho se converte, e ele, curado, faz um seminário. Saindo do seminário, começa a fazer igreja numa lona de circo velha. Ele aprendeu a jejuar porque passava fome. O ministério dele no começo foi muito difícil, mas Deus viu graça neste homem, e ele então é levantado como um grande homem de Deus na Coreia do Sul, e ele é responsável por este movimento que vocês hoje veem como célula, grupo pequeno, ponto de pregação. A igreja dele tinha dezenas, centenas, milhares de células. A igreja dele era muito grande, ela ainda existe, mas ele infelizmente faleceu. Um dos grandes homens de Deus do nosso tempo. Eu não me lembro se era 5 ou 7 reuniões no domingo, com frequência de centenas, milhares de pessoas. Era algo assim assustador. Não me lembro se era 20, 25 mil, 30 mil pessoas por culto, vezes 5. Ele pregava um culto, os outros eram transmitidos no telão. E era uma disciplina oriental. Desde a madrugada, movimento na cidade para que as pessoas se deslocassem para a igreja de Iodo, a igreja do Evangelho Pleno. Por que eu estou falando do show para vocês? A intimidade dele com o Espírito Santo era tamanha, que um dia ele disse que o Espírito Santo o chamou de David.
fazendo alusão a Davi. Então ele muda o nome dele para David Wong Cho. Então imagina só, ele pregava, mas os seus sermões eram elaborados assim. Ele sentava numa mesa, pegava uma outra cadeira e dizia: Espírito Santo, senta aqui comigo. Espírito Santo, eu devo pregar o quê? Eu devo falar o quê para a igreja? Qual a necessidade deste povo? Espírito Santo, fala para mim, fala para eu escrever. Me revela. Esta dependência do Espírito Santo fez com que ele se tornasse um grande homem de Deus, conhecido internacionalmente. A igreja que um dia o excluiu, ele de livre e espontânea vontade procurou este ministério e disse: eu quero integrar junto com vocês, através do meu ministério. Eu quero que o meu ministério faça parte. Aí, eles reconheceram que Cho realmente era um homem de Deus, levantado por Deus, usado por Deus. Imagina que teve um dia que ele estava pregando naquela pobreza absoluta, e as pessoas sabiam que ele era muito pobre, que não tinha dinheiro para nada. E ele disse: eu quero agradecer a Deus, um homem deste tamanho, eu quero agradecer a Deus, porque Deus já me deu uma mesa, uma cadeira, uma cama e uma bicicleta. E as pessoas da igreja sabiam que ele não tinha nada disso. E ele então abordado no final do culto: pastor, nós queremos ir na tua casa para ver a cama, para ver a mesa, a cadeira e a bicicleta que você disse que ganhou de Deus. E ele orou e disse: Espírito Santo, o que é que eu vou falar agora? Porque lá é diferente do Brasil. No Brasil você diz: é brincadeira, é uma mentirinha branca, é uma mentirinha leve. Mas não, ele falou: Espírito Santo, o que é que eu falo para estas pessoas? Por quê? Porque se ele não convencesse, estas pessoas iriam embora da sua igreja. E a igreja era muito pequena, muito simples, muito humilde, estava no início. Tenta achar uma foto aí da igreja do pastor Paul Yang Cho, para a gente colocar. A igreja de Yodro. Aí, queridos, o Espírito Santo falou com ele. Quando ele chegou lá, ele abriu a porta da casa, as pessoas olharam, procuraram e disseram assim: não tem cama, não tem mesa, não tem cadeira e não tem bicicleta. Ele disse: sabe por que é que não tem para vocês? Porque eu estou grávido, no meu espírito, de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira e de uma bicicleta. Eu já pedi a Deus e tenho certeza que Ele vai me dar. Eu não enxergo com os meus olhos físicos, mas em breve vocês verão o milagre de Deus na minha vida. Olha o que o Espírito Santo fez. Ele comunicou uma verdade através de uma fé sobrenatural. E não demorou muito tempo. Ele tinha a cama, ele tinha a mesa, a cadeira e a bicicleta. Ou seja, Deus vai honrar a sua fé. Mas você precisa do Espírito Santo para que o Espírito Santo dê vida às tuas orações. Achou? Projeta para nós, para ver a igreja do Cho. Vamos dar uma olhada. Enquanto ela se ajeita ali, quem que está do teu lado, Fabiana? A Letícia. E desse outro lado, fala o nome também para nós.
É a Joana, Letícia e Joana. Deus abençoe. Conseguiram? Estamos quase lá. Olha só, gente. A igreja de um homem tuberculoso que quase morreu, que tinha uma saúde muito frágil, que construiu a igreja carregando blocos nas costas. Uma pessoa que orava a Deus e pedia a Deus recursos para que este ministério pudesse acontecer. Dá uma olhada, gente. Olha lá o telão. Você imagina, as pessoas vão para assistir a TV. Mas por quê? O Espírito do Senhor está naquele lugar. Olha que coisa linda. E eles passaram aquele período de depressão, né, de crise financeira. E vocês sabem que tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Essa é a Coreia do Sul. Obrigado. Tem mais alguma ou não? Olha ele aí, que belezinha, ó. Tá velhinho na época, né? Paul Yang-cho, David Wong-cho. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo, Ele quer caminhar com você. Ah, mas eu já tenho o Espírito Santo. Eu sei. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente já tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não quer apenas que você o tenha. Ele quer ter você. Existe uma diferença de dizer eu tenho o Espírito Santo, de o Espírito Santo me tem. É diferente. Não podemos falar de oração, e aqui eu preciso falar de 5 pontos para vocês. Nós não podemos falar de oração verdadeira, de oração perseverante, de oração inspirada, de oração constante e de oração poderosa sem o Espírito Santo. Vamos repetir comigo? Oração verdadeira, oração perseverante, oração inspirada, oração constante e oração poderosa. Não podemos falar de oração verdadeira sem o Espírito Santo. Pastor, tem oração falsa? Tem oração que vem de você mesmo. Quando você diz, pastor, eu tento orar, eu me canso, eu fico desanimado, a coisa não vai. Por quê? Você está tentando de você mesmo. Quando você aprende a fluir no Espírito Santo, você vai descobrir o que é oração verdadeira e não vai ter mais tempo ruim para você. Você nunca mais vai deixar de orar na tua vida. Você nunca mais vai deixar de buscar Deus através da oração. Só buscamos e encontramos Deus através da nossa oração. Oração perseverante, não importa o que aconteça. Porque tem gente que ora quando tudo está bem. Quando o caldo entorna, acontece alguma coisa, a pessoa desanima. Então, precisamos entender que só existe oração perseverante se tivermos dependentes do Espírito Santo. Oração inspirada. O que é isso? Oração inspirada. Oração inspirada é aquela que vem do coração de Deus. Porque muitas vezes a gente quer orar, mas a gente ora tudo aquilo que está no nosso coração. Você precisa orar aquilo que está no coração de Deus. Oração inspirada só tem um jeito. É pelo Espírito Santo. Oração constante. O que é oração constante, pastor? É oração regular, é oração frequente. E nós precisamos aprender a orar. O judeu, ele ora 3 vezes por dia. O budista ora 5 vezes por dia. O muçulmano ora 10 vezes por dia. E a igreja de Cristo não ora. A igreja de Cristo acha que não é importante orar. A igreja de Cristo fica fraca porque não ora. Desgovernada porque não ora. Perdida porque não ora. Miserável porque não ora. Sem poder porque não ora.
Entenda. Só dá para ser uma igreja ser constante na oração pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, adianta a pessoa fazer inscrição na academia e aparecer lá de vez em quando? Ela parece acionista, sócia da academia. Ela não se exercita, ela só paga mensalidade. Então, se nós queremos ver resultados no nosso corpo, se queremos ter saúde, se queremos ter qualidade de vida, a necessidade do quê? De sermos constantes, contínuos, frequentes. Aí você vai determinar, eu vou orar de manhã. Tem irmãos na igreja que colocam um relógio para despertar 45 minutos antes. Para quê? Para orarem. Eles vão buscar a Deus durante meia hora. Alguns colocam 1 hora. Tem gente que coloca o relógio para despertar 3 horas da madrugada. Eles dizem que na madrugada a fila de resposta é mais curta. Tem menos pessoas para serem atendidas. Vai que cola. Então, você precisa aprender. Eu vou orar de manhã. E é muito importante orar de manhã. Se você orar no final do dia, você deixou o diabo trabalhar o dia inteiro na sua vida. Então você precisa se cobrir logo no começo do teu dia. Ora de manhã. E diga, Senhor, eu quero ter uma oração verdadeira, perseverante, inspirada, constante. Espírito Santo me ensina, porque isso só o Espírito Santo de Deus vai poder ensinar para vocês. Eu estou aqui dando instrução, não significa que vocês vão fazer. Vocês só vão fazer se o Espírito Santo encontrar lugar no seu coração e vocês então se posicionarem a partir de hoje a fazer desse jeito. Eu vou orar no meu almoço. Olha só, almoça. Aí você fica lá no celular, no joguinho, na série, conferindo as notícias. Isso não vai mudar a tua vida. Mas se você disser assim, eu vou no meu almoço orar por meia hora, 15 minutos, isso vai gerar uma transformação na sua vida. Na hora de dormir, você de repente vai lá para a sala, você vai lá para um quarto, você vai para algum lugar e você tem lá o seu momento com Deus. E você tem que fazer isso todos os dias, sempre na mesma bate-hora, no mesmo bate-lugar. Aí vocês vão começar a ver algo, uma resposta do céu sobre a tua vida. Então, se você faz de uma forma desregrada, por exemplo, você não trabalha, aparece da empresa um dia, falta 5, aparece outro, falta 7, aí no final do mês você lá vai para receber, sabe o que vai acontecer? Você vai ser dispensado. Mas por que a gente faz isso com Deus? Eu oro de vez em quando me dá vontade, quando eu estou passando por uma privação, por uma tormenta, por um levante, aí eu oro. Não, você precisa compreender que oração é para todos os dias da nossa vida. Você precisa se encher de Deus, se encher de Deus, se encher de Deus, se encher de Jesus, se encher de Jesus, se encher de Jesus, se encher do Espírito, se encher do Espírito, se encher do Espírito. E por último, não dá para fazer uma oração poderosa. O que significa isso? É uma oração que tem uma unção especial que é liberada por Deus para um propósito específico. Então a minha oração, ela precisa ter poder. E de mim mesmo ela não tem esse poder. Só tem esse poder se Deus me abençoar. Então,
eu preciso buscar uma oração verdadeira, uma oração inspirada, uma oração constante, uma oração poderosa. Caso contrário, eu não vou viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E é interessante que quando a gente fala a respeito do que Deus tem para a minha vida, a gente pensa no quê? Naquilo que é da terra. A gente pensa naquilo que é material. A gente pensa naquilo que o nosso coração cobiça. Busque em primeiro lugar o reino. E diz a palavra, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas faça isso. Começa a buscar Deus na palavra, começa a buscar Deus na oração. Começa a jejuar pelo menos um dia na semana. Mas faz um jejum de acordo. Se não existe nenhuma restrição de médica, se você pode fazer um jejum mais prolongado, faça. Porque o jejum vai te tornar mais sensível à voz do Espírito Santo. O jejum vai te tornar mais forte espiritualmente. Através do jejum, você vai aprender a andar com o Espírito Santo e ouvir sua voz. Muitas vezes oramos, e esta oração sem o Espírito Santo é uma oração sem vida, mecânica, automática. Olha o que diz em Mateus capítulo 6, versículo 7. E quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. O que é que Jesus está dizendo aqui? A oração é uma conversa que você vai ter com Deus. E o Espírito Santo, ele vai te mostrar o caminho, o melhor caminho para você se relacionar com Deus. O Espírito Santo vai te mostrar o que agrada a Deus. O Espírito Santo vai te fazer um discípulo verdadeiro de Jesus. E você vai perceber que o céu está aberto para você. Que o céu está acessível para você. Porque tem crente que fala, pastor, eu estou sentindo um céu de bronze sobre a minha cabeça. Nós podemos enfrentar momentos de oposição e passar por guerras espirituais terríveis, mas o céu nunca vai estar fechado para nós. Nós vamos ter acesso ao céu, o céu vai estar aberto para nós, como filhos e filhas de Deus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Jesus fala aqui a respeito da oração mecânica. Não é por muito falar. Você precisa conhecer a Deus, porque Deus já te conhece. A Bíblia diz que Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Mas o que Deus quer é que você se relacione com Ele. E quando este milagre acontece? É quando eu me decido a me relacionar com Ele. Se você não se decidir se relacionar com o Espírito Santo, tudo vai continuar como está. Eu sei o que é uma vida espiritual sem graça. Eu sei o que é uma vida espiritual de fachada. Eu sei o que é maquiagem. Eu sei o que é capa. Eu sei o que é simulacro. Eu sei o que é aparência. Eu sei o que é ser hipócrita. Eu sei o que é falar de Deus sem ter Deus, sem viver Deus, sem caminhar com Deus. Eu já vivi isso na minha vida. Até um dia que o Espírito Santo me pegou de jeito. E Ele jogou luz em cada canto do meu coração e me mostrou
aquilo que dava alegria ao coração de Deus. Eu me converti, me converto a cada dia. Eu mudo a cada dia. Eu quero ser diferente para Ele. Eu quero agradá-lo. Eu quero tocar o seu coração. Jesus, quando se batizou, o céu se abriu e uma voz foi ouvida: este é meu filho amado, em quem tenho alegria, prazer e satisfação. Eu quero que Deus tenha alegria, prazer e satisfação de mim. Eu não quero só ser um frequentador de igreja, só um pregador, alguém que pensa que sabe ensinar ou ministrar. Amados, quando a palavra é humana, o resultado é humano. Quando a palavra é inspirada, é espiritual, os resultados são espirituais. Deus não vai se manifestar na nossa vida quando a nossa vida for meramente carnal, humana, natural. Quando você for louvar, coloque intensidade no teu coração, no teu louvor e na adoração. Vocês perceberam como muitas vezes a igreja louva, como a igreja adora? Eu vou dizer para vocês, é uma vergonha, porque quem acompanha vocês no estádio de futebol, e quando vocês cantam a música do clube de vocês, quando vocês fazem o canto de guerra, quando vocês pulam, quando o time faz gol e vocês vibram, aquela arquibancada balança, treme, parece que vai desabar, e você chega aqui na igreja e a coisa não flui, você não quer levantar a mão, você não quer fechar os olhos, você não quer aprender a letra da música, você não quer abrir a boca, você não quer abrir o coração. Quando você vai aí nessas festas populares, como temos aqui na nossa cidade, a festa da exposição agropecuária, vai lá o seu cantor favorito. Tem gente que gasta dinheiro, compra chapéu, afivela o cinto, roupa nova, vai no estilo, chega lá, levanta a mão, canta, pula, faz festa, é algo assim marcante. Quando vai no carnaval, gasta uma fortuna com a fantasia. Mas pastor, crente pula carnaval? Falou bem, não. Ele é crente, mas não é muito. Aí, tem que ver como se dedica, como que não perde os ensaios da bateria, vai aprender a sambar, vai aprender a cantar, como é que chama a música? O enredo da escola de samba. Agora chega aqui, pastor, eu não tenho cabeça para guardar música de igreja. Sabe todas do mundo. Você tem que desbloquear. Chegar aqui e falar, eu quero ser intenso no meu culto. Para começar, chega mais cedo. Dobra o seu joelho na cadeira, do lado da cadeira. Fala, Espírito Santo, eu quero dar o meu melhor culto para Deus hoje. Porque a gente chega aqui e fala, hoje eu não estou bem, não estou legal. Aí Deus vai receber o quê? Essa caca de culto que nós oferecemos para Ele. Não, você tem que dar o teu melhor, você tem que chegar aqui e falar, Deus, a minha semana foi terrível, foi insuportável, foi angustiante, mas eu quero te dar o meu melhor culto, porque o diabo não vai me privar de dar o meu melhor culto para ti. Espírito Santo, me ensina a dar o melhor culto para Deus. De repente foi uma semana difícil, de perda, uma semana complicada, uma semana de levante, uma semana de traição, uma semana de muitas coisas ruins. Aí o diabo diz, não vai na igreja. Você diz, é hoje que eu vou, porque eu sou intenso. Eu tenho que ser intenso. Quem olhar para você tem que ver você chorando, tem que ver você tremendo, tem que ver você ajoelhado no chão, largado. E a gente então,
Oferece para Deus aquele culto morto. Recebe, Jesus, o meu culto. Presta atenção. Nós temos que ter cumplicidade com o céu. Nós precisamos aprender a ser intensos. Vai para o banheiro antes, para não ficar se levantando toda hora. Não digo isso para aqueles que precisam de fato irem no banheiro. Quando você realmente precisar, vá. Não fique constrangido. Essa palavra não é para você. Esta palavra é para quem quer fugir da presença de Deus, que quer ir lá no banheiro, usar o celular, que quer retocar a maquiagem, que quer ficar perdendo tempo no bebedouro. Não, o nosso lugar é aqui, aonde Ele está aqui. E quero te falar uma coisa: quando você é intenso, você vai preferir os primeiros lugares. Você quer ficar perto. Se fosse Jesus, você queria estar perto, próximo. Tem gente que fala: não, pastor, eu não gosto, eu não me sinto bem perto do altar, junto de pessoas. Lá no céu nós seremos muitos, miríades e miríades e miríades de anjos e de pessoas, crentes salvos, de todos os tempos e de todos os lugares. Gente, nós precisamos aprender a ser intensos. Então você toma uma decisão, onde você diz: a partir de hoje, eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu quero fazer prova dEle, eu quero ter uma experiência real com Ele, eu quero que Ele se manifeste no meu quarto, na minha sala, no meu carro, no meu trabalho. E você vai ver quando a tua vida for tomada pelo sopro de Deus, pela unção de Deus, pela glória de Deus, pela presença doce do Espírito Santo de Deus. Sabe, nós falamos assim: Deus está no meu coração, Jesus está no meu coração. Sabe onde é que está Deus? No céu. Sabe onde é que está Jesus? À destra de Deus Pai. Mas por que eu digo que Deus está no meu coração? Por conta do Espírito Santo de Deus. Logo, aqui no meu coração está Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso respirar um pouco. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo,
tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Vamos ficar de pé? O Espírito está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu, pegou? Respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes. Coloca a mão no seu peito. Feche os olhos. Deixa o Espírito Santo fluir nesse lugar. Deixa o Espírito Santo tocar você. Fala com o Espírito Santo. Ele está aqui. Ele te trouxe aqui. Você pensa que veio com as suas próprias pernas, mas Ele te trouxe. Ele te conhece. Você é importante para Deus. Você é especial para o Pai. Ele te trouxe. Ele quer falar ao seu coração. Ele quer transformar a tua realidade. Corre cala babarra shala manayasa. O requei kalamanaso shenai kerihala manayasu riminesuri andalabanayasha. Comece a orar em línguas. Vamos encher esta atmosfera, este lugar, com a presença doce do Espírito Santo. Oh, requei kalamanaso. Seja intenso, seja intenso, seja intenso. Libera. Oh, requei rianda lá manayaso. Flua. Agora é o momento de você receber o que Deus tem para você, o que o céu tem para você. Ele tem um encontro contigo, um encontro para esta hora, um encontro para este momento. Oh, recala manaya chá, requei calamanasu. Oh, libera, libera, mais. Você ainda está preso. Abra sua boca. Pisa na cabeça do diabo. Esmaga a cabeça da serpente. Ser cheio do Espírito. Ser cheio de uma unção nova. Poderosa, gloriosa, tremenda. Mais. Como a manhã que se levanta.
Espírito está aqui. O Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. A igreja, tão certo. Tão certo como Pode melhorar. Tão certo. Oh! Oh! Oh, Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós te amamos, o Espírito Santo. Nós te queremos, Espírito Santo. Nos ensina a ter uma vida íntima contigo, com Jesus e com o Pai. Oh, recalamanayasa. Oh, requeila manastericala basu. Mova-te aqui, Espírito Santo. Toque pessoas, Espírito Santo. Unja pessoas neste lugar, Espírito Santo. Muda os pensamentos, os sentimentos. Trata, Espírito Santo. Oh, rerere, ororore. Oh, remana, lerere, orobo, cheira, manabá. Seja intenso na tua busca. Diga: eu te entrego a minha vida, Espírito Santo. Oh, Ele está aqui. Oh, recalabahashala manayasha, requei calamanasso. Oh, aleluia. O Espírito está aqui. Vocal. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. o Espírito está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. tão certo. Tão certo como eu te falo, Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. tão certo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aqui.
Oh, recalabaha shalamanasa. Oh, ricala manaste, alamanaya sherikaste. Oh, riria maneha shike calabaso. Nericale bahaya shande nesto que cande halanaya siabarasu. Oh, re randai haste, que candanoste variala no shalane. Oh, scende cande hale manoce resie manasterialasu. Oh, re rabalabaha shalamanaste. Oh, re balaneha shekalamanayasa. O Espírito Santo intercedeu por você. O Espírito Santo intercedeu por você. O Espírito Santo intercedeu por você. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. tão certo, Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo. e podes me ouvir. Nós te adoramos, ó Espírito Santo. Nós te adoramos, ó Espírito Santo. Tu és Deus. Oh, recala manasso, shekala bahashala manayasa. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu oro para que esta unção possa acompanhar esta pessoa. Para que o seu coração seja incomodado. Tira ele da cama nas madrugadas. Desperte-o. Impulsione-o para ter uma vida de oração. Oh, recala babá, xalabaço. Aleluia. Busque a presença de Deus. Quando você está na presença, você não teme nada, coisa alguma. O céu responde. Os anjos sobem com as tuas orações e descem com a resposta. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar. Tinha mais coisa para falar para vocês. A gente deixa para um outro dia. Eu gostaria de conclamar a nossa igreja para entregar a Deus neste momento uma oferta de amor. Deus, Ele tem te abençoado. Deus tem te sustentado. Deus tem te mantido de pé. Deus tem te devolvido a honra. Tem uma pessoa com a mão levantada ali, ó. Outra aqui. Mas ali, aqui. Por favor. Aleluia. Aqui mais uma.
Aqui mais uma. Queridos, até a oferta que a gente faz é na direção do Espírito Santo. Se você ouvir a sua mente, você não entrega. Mas se você ouvir o Espírito Santo, você vai ter uma grande colheita. Você vai sair da pobreza, da miséria, da falta, necessidade, prejuízo, crise financeira, para viver grandes milagres na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode ser. Se você não trouxe hoje, traga no domingo, mas traga. Se você já preencheu, você pode colocar aqui, ó, no cesto, no altar. Pode se levantar, pode vir. Pode fazer através do Pix. O QR Code já está na tela. A nossa chave é o CNPJ da igreja, 01014-097/1000 ao contrário, -54. Corre calababa rachala manaiaça requeire andalabaçô. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha fé agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Aquele que Ficar em pé. semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha fé agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Pai, neste momento, a tua igreja entrega o seu dízimo e a sua oferta de amor. E nós cremos que o céu responde. Nós não fazemos para receber algo material, mas colheremos algo material. Porque a tua palavra não volta vazia. O Senhor cumpre a tua palavra para aquele fim que o Senhor determinou. E nós cremos, Pai, que cada semente produz de acordo com a sua espécie. Mas o que nós plantamos nesta noite é o que diz Provérbios 3:9. Nós estamos honrando a Ti. E nos abençoe, porque nós queremos fazer cada vez mais, cada vez melhor. Nos abençoe financeiramente, Senhor. Olha para aqueles que precisam de um milagre. Tiram eles da dívida, da inadimplência, da vergonha, do opróbrio, da humilhação. Abre a porta, Senhor, do emprego, uma porta excelente que ninguém pode fechar. Abençoe, Senhor, os empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, aqueles que têm um sonho, um projeto de ter o seu próprio negócio. Eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra na vida da sua igreja e levantando pessoas que vão se tornar colunas fortes na tua casa, em nome de Jesus. E diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Amém. Glória a Deus. Alguém gostaria de receber uma oração especial? Você que está aqui, de repente, eu gostaria de receber uma oração especial. A gente está aqui para orar por vocês, para abençoar a vida de vocês. Vamos encerrar então? Diga comigo assim: Deus, hoje eu fui tocado pelo Teu Espírito. Hoje eu fui marcado pelo Teu Espírito. E eu quero viver mais disso na minha vida. Eu quero ter experiências profundas de oração.
através do teu Espírito Santo. Me revela a tua vontade, me revela o teu propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar a tua bênção sobre a vida desta moça. Quero pedir que a tua unção seja sobre a sua vida. Toca, Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Tira do coração dela essa tristeza. Quando ela está sozinha, ela sente uma profunda tristeza no seu coração. E muitas vezes ela não fala para ninguém. Mas Deus manda eu te dizer que você é muito querida e especial para Ele. Tem coisa que você não entende, mas eu quero te falar. Deus está cuidando de você. E Deus está cuidando das pessoas que você ama. Toca, Espírito Santo. Abençoe a vida da tua filha. Enche o coração dela de alegria. Corre que calabaço. Em nome de Jesus. Diga comigo amém. Como é teu nome? Deus abençoe. Amém. Dê um abraço no teu irmão, um abraço na tua irmã. Vão para casa abençoados, debaixo desta unção, desta glória, desta unção e desta presença. Domingo estaremos aqui às 19 horas, às 7 horas da noite. Se você trouxe o teu cadastro, por favor, entregar no balcão, na entrada da igreja.